Chega mais que a história de hoje parece um filme. É uma história de amor, de morte, de luta e, por fim, é uma história que envolve briga judicial. Eu acho que vocês vão ficar tão indignadas quanto eu com a reviravolta desse caso. Aliás, tenho muita coisa aqui pra gente ficar indignado. Antes de começar, um recado aqui. O Dia das Mães está chegando e o que acha de dar um presente para sua mãe? Ela tem uma história de vida daquelas que você quer guardar para sempre. Para os netos, para os bisnetos, tataranetos saberem quem ela é. Ou no futuro, saber quem a sua mãe foi. Então, olha só, por que não transformar essa história num podcast? A gente tem um projeto aqui que se chama Sua História é um Presente. E não precisa ter morado fora, não. Pode ser uma história que se passou no Brasil mesmo. E aí, vamos contar essa história? Então, escuta só esse feedback. Menina, que repercussão maravilhosa. Eu liguei pra minha mãe no WhatsApp e a gente falamos Feliz Dia das Mães, e aí eu mandei o link pra ela. E aí ela sentou com o papai, ela e o papai vem assistindo no computador e eu assistindo eles. Gente, deles darem de mão dada, de se olharem, de começarem a chorar, de rir. Ela falou que você é fantástica, que como que você conseguiu fazer uma história de uma vida e fazer os highlights. Agora tá eternizado a minha vida inteira, olha aqui. Para saber mais detalhes, fala com a gente no WhatsApp. O número tá aqui embaixo na descrição. Outro recado. Agora, no YouTube, todos os nossos vídeos estão com legendas. Tem legenda em inglês, em espanhol, em alemão, em francês. São mais de 100 idiomas. Tamo muito internacional, né? Bota o maridão gringo para ouvir o podcast. E agora, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Milena. Essa história começa quando ela tinha 41 anos e descobriu que estava grávida. Foi assim. A Milena é engenheira agrônoma, tinha um emprego muito bom, ganhava super bem e estava fazendo um mestrado na Inglaterra quando conheceu um inglês pela internet, nesses apps de relacionamento. Beleza. Eles saíram algumas vezes, era um casinho assim, ok, nada demais. Daqueles que no futuro a gente nem lembra que existiu. Mas daí veio a gravidez e mudou tudo. Eu vou chamar esse inglês aqui de George. E tenho certeza que vocês vão se revoltar com George. Para começar, só para a gente conhecer um pouco o George, quando a Milena contou para ele que estava grávida, o que ele fez? O George perguntou para ela o que ela ia fazer. Quero dizer, jogou a bomba toda para ela. Tipo, decide aí o que você quer, se você quer ou não essa criança. Como quem diz, esse filho é tua responsabilidade. A Milena é contra o aborto e ela nem cogitou essa possibilidade e já de cara falou, eu vou ter esse filho. E uma curiosidade aqui, a Milena me falou que lá na Inglaterra a mulher pode abortar até 6 meses de gestação. O aborto lá é legal e daqui a pouco vocês vão ver que é até comum, dependendo do caso. Pois bem, aí a Milena resolveu ter o bebê, começou a fazer os exames de rotina, né, tipo pré-natal. Um dos primeiros exames foi tirar uma amostra do líquido amniótico para saber como que o bebê estava, um procedimento normal que toda grávida faz. E a notícia que a Milena recebeu foi, naquele primeiro momento, devastadora. O bebê tinha síndrome de Down. Na hora foi um susto. Ela chorou, mas depois aceitou. Em menos de 10 minutos, ela resolveu, eu vou ter esse bebê e ele vai se chamar Antônio. Tem outra coisa aqui em relação ao aborto. A Milena me falou que lá na Inglaterra, quando as mães recebem um diagnóstico assim de síndrome de Down ou alguma outra condição que torna a criança especial, boa parte das mães abortam. Elas tiram o bebê pelo simples fato da criança ter alguma deficiência. Fiquei chocada com isso. A Milena contou que até tem crianças especiais lá, mas é raro. E as famílias que têm são porque os bebês não foram identificados na gravidez. Nasceram assim, sem ninguém saber. Eu achei polêmico essa coisa de abortar porque é especial. Vocês tirariam? Se souberem na gravidez que tem um bebê com síndrome de Down ou alguma outra condição especial?
A Milena seguiu com a gravidez, foi fazendo mais exames e descobriu que o bebê também tinha problemas no coração. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas o que ele tinha chama tetralogia de Fallot. É uma condição grave. A Milena resolveu seguir com a gravidez, mesmo sabendo que ia ser difícil. Ela queria o apoio do pai da criança, mas desde o começo já sabia que não ia ter. O cara simplesmente desapareceu durante 5 meses da gravidez dela. Bom, aí chegou o dia do parto. O Antônio nasceu de cesárea. Ele nasceu com 2,3 kg e teve que ir para os cuidados especiais do hospital por causa do problema cardíaco dele. Já o pai, George, depois que o Antônio nasceu, ele apareceu. Tem um detalhe aqui. O George é daqueles que esquece a carteira. Sabe como é? Vai no mercado fazer compra e na hora de pagar esquece a carteira? Pois até no hospital era assim. Ele foi visitar o menino, mas se tinha que comprar alguma coisa, ops, esqueci a carteira. E isso porque o homem era engenheiro e tinha uma empresa de sistemas de aquecedor. Morava num casão e era um cara com grana. Para ele só, porque para o filho, vocês vão ver. Pois o George foi até o hospital conhecer o Antônio. A Milena estava super cansada porque já tinha dias que ela ficava lá com o filho em tempo integral. Ela queria tomar um banho em casa, buscar umas roupas, descansar um pouco e pediu para o George se ele não podia quebrar esse galho para ela, de ficar lá com o filho dele. E vocês vão assustar com o que eu vou contar agora. O George ficou, mas antes ela teve que bater uma para ele. Você não escutou errado. Para Milena conseguir um tempinho para ir para casa tomar um banho, buscar uma roupa limpa, ela teve que bater uma pro cara, escondida, atrás da porta do hospital. Bom, depois de 2 semanas, o Antônio teve alta, foi para casa e aí foi a hora das visitas. O pessoal do trabalho, os conhecidos da Milena, foram lá visitar o bebê. Mas não foi uma coisa normal. Um amigo aqui, outro ali, não. Era muita gente indo lá ver o menino. A Milena me falou que era um bando de curiosos. Todo mundo estava ali. Não era para ver o Antônio, e sim para ver uma criança com síndrome de Down. Como eu falei para vocês, não é comum isso na Inglaterra, porque quando as grávidas ficam sabendo, elas abortam. Quando o Antônio estava com 8 meses, ele teve um ataque cianótico. Esse ataque acontece por causa de um problema na oxigenação do sangue. Por conta disso, ele teve que ir de ambulância para o hospital e operar, colocar um aparelhinho que chama stent, para ajudar no fluxo sanguíneo. Pensa, com 8 meses. Muito novinho para passar por uma cirurgia tão séria, né? Depois que o Antônio se recuperou, a vida dele fluiu longe do hospital. A Milena assumiu aí a responsabilidade quase que integral do filho. Levava ele para o trabalho dela, para as aulas de música, de bateria, de balé. Pouco a pouco ele foi se desenvolvendo, até que a Milena descobriu que o Antônio também tinha autismo. Um estágio severo de autismo. Mais uma coisa para ela aprender a lidar. Enquanto isso, o pai do Antônio, George, pegava o menino aos fins de semana. A Milena me contou que o Antônio era louco pelo pai, que toda vez que o pai chegava para buscar o Antônio, ele saía correndo para o colo dele. Então a Milena aguentava as coisas desse homem porque ela sabia que, apesar de ser um homem escroto, pelo menos o Antônio tinha pai. Aguentava sim, cada um na sua casa. E assim o Antônio foi crescendo. Apesar das questões envolvendo a síndrome de Down, o autismo e os problemas cardíacos, ele era um menino saudável. Amava brincar com água, tomar banho, piscina, tudo que tinha a ver com água ele amava. Gostava de perfumes, de passar gel no cabelo e comer batatas crocantes. Mas o Antônio também tinha um outro lado. Era um menino agressivo e dava muito problemas na escola. Tipo, ele tinha mania de tirar roupa, agredir os colegas e vivia de castigo. Para dar conta de cuidar do Antônio, a Milena terminou o mestrado e conseguiu um benefício do governo para ela e para o filho. Não era muita grana, ela teve que baixar bastante o padrão de vida que ela estava acostumada, mas era ali uma quantia que dava para sobreviver e cuidar do Antônio em tempo integral, que era o que ele precisava. A vida da Milena era o Antônio. Eles viajavam juntos, saíam juntos. Ela foi acompanhando de perto todo o desenvolvimento dele. Por exemplo, o Antônio virou adolescente. Quem que fazia a barba dele? Ela. E quando ele estava assim, descobrindo o corpo, ela foi observando o comportamento dele um pouco mais à distância. Ela me falou assim: eu queria colocar na minha casa um senso de normalidade. Um adolescente se tocar é normal, então é normal o Antônio querer conhecer seu próprio corpo.
Eu acompanhei um pouco mais de longe essa fase, mas acompanhei. Gente, até aqui a história da Milena se parece com histórias de milhares de mulheres que são mães solteiras na gringa sem rede de apoio, mãe de crianças portadoras de deficiência. Quem tem essa realidade sabe que não é fácil e acho que a Milena experimentou o grau mais difícil disso tudo, que é tudo isso junto e de uma vez. Mãe solteira sem rede de apoio de uma criança especial. Era difícil? Eu nem precisei fazer essa pergunta para ela porque estava na cara, que era muito difícil, mas nada até aqui vai ser parecido com o que ela passou quando o Antônio chegou aos 15 anos. Na pandemia, o médico do Antônio falou para Milena que o Antônio ia ter que trocar o stent, porque o que ele tinha já não estava mais aguentando. Ok, o Antônio já tinha passado por isso, não era uma cirurgia de emergência. Na real, o médico falou que era bom ele fazer até os 18, ele tinha 15. Então ainda tinha uns 3 anos pela frente. A Milena chegou a marcar a operação, mas daí, por conta das emergências do Covid, as cirurgias chamadas eletivas foram empurrando para frente até que deu certo. Quando faltavam 3 semanas para o Antônio fazer 16 anos, ele entrou no centro cirúrgico para fazer aí essa troca de stent. Esse dia da cirurgia, a Milena estava meio chorona. Ela sentiu uma intuição de que alguma coisa ia dar errado. Sabe aquela angústia? Aquela sensação de que não tá legal? Medo? Não sei. Pois ela estava com essa coisa aí no peito e ficou até pior quando viu o filho ser internado. Como ele é muito agitado, foram necessários 6 homens para segurar o Antônio e colocar o menino na maca para dar medicação. Quando levaram ele lá para o centro cirúrgico, a Milena foi para a capela do hospital para rezar. E olha que ela nem tem religião e nem se considera uma pessoa religiosa. Mas ela sentiu que naquele momento era o melhor lugar para ela ir. Pois bem, a cirurgia foi um sucesso, deu tudo certo, mas o Antônio seguia na UTI dormindo por causa dos sedativos. No dia seguinte, o Antônio não acordou. Ele amanheceu com febre, os dedos dele estavam roxos, quase preto, e apareceram uns fungos na pele. Os médicos fizeram um exame de sangue e o resultado deu que era uma infecção generalizada. Pelo menos foi isso que o médico falou. Infecção generalizada. A Milena não saía de perto do Antônio e queria respostas. O que estava acontecendo ali? O que os médicos podiam fazer e quando? Ela não saiu de perto do Antônio nem para ir no banheiro. Esses dias de internação, ela não dormiu, não comeu. Na real, ela só comeu uma refeição porque uma família de outro paciente insistiu ali para ela comer. Ela ficou totalmente sem fome. Pois o Antônio não melhorava, o corpo dele foi ficando inchado, ele chegou a ficar o dobro do tamanho normal dele. A pele do Antônio foi ficando verde e ele chegou a 41 graus de febre. Nada que os médicos faziam, absolutamente nada, surtia efeito. E naquele desespero, a Milena perguntou para uma enfermeira: "O Antônio vai morrer?" A mulher respondeu sim. Pois um tempo depois, anunciaram a morte do Antônio. O choque da Milena era tão grande que ela nem chorar conseguiu. Ela ficou ali parada, atônita, olhando levarem o filho dela embora. Só depois de 2 semanas que a ficha dela foi cair. Aí pensa, ela entrou num desespero. Ela me disse que gritava e chorava. Ela parou a vida para cuidar dele de uma hora para outra. Não existia mais ele. Que barra! Menos de um mês depois que o Antônio morreu, o governo suspendeu todos os auxílios que ela recebia e a Milena ainda estava naquele luto quando voltou a trabalhar. E o George? Por incrível que pareça, ele foi um bom pai. Não deu certo como marido, mas deu como pai. O George casou e teve uma outra filha e o Antônio foi muito próximo dessa irmã. Só que quando o Antônio morreu, a vida do George também virou de cabeça para baixo. Ele começou a beber demais, veio o alcoolismo, o divórcio, e a última notícia que a Milena teve dele é que o George tinha perdido tudo e se perdeu para o álcool. Aqui vai começar uma outra parte dessa história, uma reviravolta. Essa parte é cheia de detalhes, então presta bastante atenção para vocês não se perderem. Mais ou menos nessa mesma época que a Milena voltou a trabalhar, saiu o laudo de pós-mortem do Antônio. Causa da morte. Resultado inconclusivo. Quer dizer, os legistas não sabiam do que ele tinha morrido. Daí eles entregaram o resultado para ela e pediram autorização para cremar o corpo.
A Milena falou não. Não vão cremar meu filho. Eu tinha que saber do que ele morreu. Tinham me falado que ele ficou ruim por causa da infecção. Mas então não foi só isso que matou o Antônio? Eu tinha uma desconfiança dentro de mim de que alguma coisa estava errada. Como não podiam cremar o Antônio, o corpo dele foi congelado. Pois no meio daquele caos que estava a vida dela, ela pediu um exame de patologia. Nesse exame, ela estava me explicando que eles tiram os órgãos do corpo para estudar mais a fundo a causa da morte. O pedido do exame foi aprovado. Gente, eu não entendo nada desse processo de necrópsia. Eu até andei lendo para ver se ficava mais fácil escrever aqui. Mas o que eu vi é que cada caso é um caso. Então, pelo que eu vi, não existe um padrão. E sem contar que a gente está falando da Inglaterra, que pode ser completamente diferente de outro lugar. Mas se alguém souber aí como que faz para ter a causa da morte, num caso como esse, né, de um laudo inconclusivo, escreve aqui pra gente. Pode ser útil para outras pessoas, né? Vai que tem alguém aqui que está passando pelo mesmo problema. Bom, a Milena também não fazia a menor ideia, foi descobrindo aos poucos. Primeiro, ela pediu aí esse exame patológico. Enquanto o resultado não saía, ela escreveu para o hospital uma mensagem com 7 páginas, questionando tudo, todos os procedimentos, atendimento, profissionais e, por fim, esse primeiro laudo que deu inconclusivo. Tem uma coisa aqui que a gente vai precisar entender antes de continuar essa história. Na Inglaterra, tem 3 cortes. Ela me explicou que tem a civil, a criminal, igual no Brasil, na maioria dos países, mas lá também tem uma corte que chama coroner. E o que é essa corte? É uma corte que julga exclusivamente mortes repentinas e de causas desconhecidas. Pois guarda essa informação que daqui a pouco a gente vai entender melhor. Depois de 7 meses de espera, saiu o laudo do exame patológico. Vocês estão sentadas? O Antônio não morreu por causa da cirurgia ou por causa de alguma doença que ele tinha. Ele não morreu por causa de alguma complicação na recuperação. Ele morreu por uso prolongado de Propofol. Uso prolongado de Propofol. Vocês sabem o que é isso? A Milena também não sabia e foi procurar. Afinal, o que de fato tinha matado o filho dela? O que era esse tal de Propofol? É um anestésico calmante, dependendo da quantidade, pode levar à morte. Nas pesquisas da Milena, ela descobriu que o excesso de Propofol foi o que causou a morte do cantor Michael Jackson. Então quer dizer que a causa da morte do Antônio foi um erro médico? Calma, que tem muita coisa pra gente saber aqui. Pois a Milena pegou esse resultado e pediu o relatório completo de tudo o que tinha acontecido no hospital, todos os recordes deles. Ela avaliou esse relatório de ponta a ponta, cruzando as informações com tudo o que ela viveu ali aqueles dias ao lado do Antônio, mais o laudo do exame patológico. Durante 3 meses e meio, a vida da Milena foi estudar o caso Antônio. Ela trabalhava durante o dia e à noite, e nos fins de semana, nas horas vagas, era isso que tinha importância para ela, a pesquisa. Se ela não estava trabalhando, ela estava estudando. Vocês lembram que a Milena é engenheira agrônoma, né? Pois ela não entende de medicina, mas tem uma boa noção da parte de microbiologia, que envolve fungos, bactérias, vírus, essas coisas. Bom, ela juntou todo esse conhecimento, mais a revolta de mãe, mais a vontade de saber exatamente o que aconteceu, e descobriu que o Antônio nunca teve infecção. Isso não está em lugar nenhum, a não ser na boca do médico. No relatório do hospital, falava que a cirurgia foi 100% bem sucedida. A Milena descobriu que os hospitais costumam ter um protocolo para o uso de Propofol em crianças, mas esse hospital que o Antônio operou não tinha. Só para a gente entender aqui um pouco mais, o Propofol é usado como anestésico mundialmente, mas a recomendação é que o paciente tem que ser assim, assistido de perto, com exames, porque é uma medicação bem agressiva. Só que no caso aqui do Antônio, parece que isso não aconteceu. Eles tinham que ter feito uma avaliação de risco e feito, depois de 48 horas, uns exames para ver como que o corpo do Antônio estava se comportando. Se eles tivessem feito, eles teriam identificado uma normalidade, mas não fizeram nada. Falaram que era uma infecção generalizada e foram tratando essa infecção. Pensando hoje,
Tava claro que o Antônio estava tendo várias reações ali naquela cama de hospital. E eles não reconheceram o que era porque sabiam que era erro médico. A Milena descobriu que o uso prolongado de Propofol ataca os rins. E mesmo que o Antônio tivesse sobrevivido, ele ia ter que fazer hemodiálise, porque o rim dele não teria aguentado. Ela elaborou um dossiê com folhas e mais folhas de análise, páginas e páginas com cruzamento de informações, literatura médica, leis. Ela me mostrou esse dossiê. É coisa assim de um calhamaço, mais ou menos assim, de uns 10 centímetros ou mais. E para quê? Para provar que o Antônio não morreu. Para provar que mataram o Antônio. A Milena pegou toda essa documentação e apresentou para um amigo médico lá na Inglaterra. Esse médico deu uma olhada rápida nesse dossiê, fez algumas alterações e concordou com todo o relatório que ela elaborou. Lembra que eu falei que na Inglaterra existem 3 cortes? Pois para processar o hospital, ela precisa primeiro convencer a corte coroner, aquela que julga mortes desconhecidas, para depois o inquérito ir para outras cortes, no caso, civil e criminal. E aí, qual o próximo passo da Milena nessa jornada? Conseguir um advogado. Durante todo esse tempo, a Milena recebeu a ajuda de uma ONG. Essa ONG lida com erros médicos e já tem bastante experiências em causas parecidas com a da Milena. Mas eles jogaram um balde de água fria nela. Já de cara falaram para Milena que nenhum advogado ia pegar o caso, porque o Antônio era uma criança com síndrome de Down. A questão não era nem a síndrome em si, mas as complicações que costuma vir com a criança Down. Pois com o dossiê debaixo do braço, ela foi batendo na porta de escritórios de advocacia e chegaram a tratar o filho dela como... Ela usou as palavras assim, segunda classe. Foi assim, com as portas na cara, até que um escritório na Inglaterra disse sim ao pedido dela. Era um escritório que lida com negligências. Aí, depois de não sei nem quantos meses depois da morte do Antônio, depois dessa luta até então solitária, a Milena finalmente ia ter um respaldo legal. Mas ela queria mais. Ela queria um escritório que trabalhasse com direitos humanos e conseguiu. Um dos melhores da Inglaterra disse sim ao caso dela, disse sim ao caso Antônio. Aí o negócio mudou completamente de figura. Gente, eu fico até arrepiada aqui. O juiz dessa corte de coroner determinou um médico anestesista para analisar o caso. E qual foi a conclusão desse especialista? Ele escreveu um relatório com 75 páginas, resumindo. Esse anestesista validou tudo o que a Milena escreveu e concluiu: a sedação não foi apropriada. Com isso, a morte do Antônio deixou de ser um caso e passou a ser um processo. Primeiro vai ser julgado na corte coroner. Se validar, passa para civil e, se for uma falha sistêmica, o caso vai para a corte criminal. A Milena não sabe exatamente quanto tempo esse processo vai durar, se vão ser meses, anos ou décadas, se vão de fato culpabilizar alguém pela morte do Antônio. Mas tem uma coisa curiosa aqui. Depois que ele morreu, o hospital criou um protocolo, um guia, para uso do Propofol para crianças menores de 16 anos. Por que será que eles criaram justamente depois da morte do Antônio? A Milena acha que tem coisa aí. Culpa no cartório. E não é agora que a gente vai saber, porque, como eu disse, a fase dos julgamentos está só começando. E como que fica a Milena com toda essa história? Ela foi embora da Inglaterra. Eu tinha que sair daquele país. Eu não consigo mais viver naquele lugar. A Milena está recomeçando a vida sozinha na França. Quando eu estava escrevendo esse episódio, eu precisei confirmar umas informações com ela e mandei uma mensagem com algumas perguntas. A Milena respondeu com um áudio falando assim: espera um pouquinho que eu estou saindo do trabalho e já te respondo. Assim que entrar no trem, eu te aviso. Milena está trabalhando de operária numa fábrica na França. Ela me falou que foi o trabalho que ela conseguiu por não falar francês. Ela está recomeçando a vida dela. Eu perguntei para ela: aonde que você quer chegar com esse processo? O Antônio se foi, ele não vai voltar. O que te motiva a mexer nessa ferida? Ela me respondeu assim: eu quero fechar esse ciclo para eu conseguir me despedir dele e viver em paz. Essa é a história da Milena.
Na semana que vem eu vou contar aqui uma história que começou no Brasil e muitos anos depois foi terminar nos Estados Unidos. É uma história que envolve violência contra crianças e tem um final, gente, surpreendente. Eu conto na próxima quinta-feira. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.